Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Hoje a gente aborda um acontecimento triste, a morte de uma influencer digital de 29 anos. Nos trends, com mais de 100 mil pesquisas, a gente encontra a frase Belle Palma morreu. A influenciadora Isabelle Palma, que era ativista de moda inclusiva para pessoas com deficiência, teve um engasgo e logo depois uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser internada, mas infelizmente teve morte cerebral. Algo assim tão corriqueiro, né, gente? O engasgo causou tudo isso. E apesar de não ser muito falado, as mortes por engasgo são sim recorrentes. Então, para a gente explicar e falar um pouquinho sobre esse tema, eu converso agora com a Andréa Giacomo, que é diretora da Sociedade de Pediatria do DF. Doutora Andréa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Tá na Web. Boa noite a todos, boa noite, Mário. Bom, doutora Andréa, a gente viu aí que esse caso aconteceu em uma pessoa adulta, né? Ela tinha 29 anos e a gente está acostumado a ver, inclusive nos noticiários, as crianças pequenas engasgando durante a amamentação ou então se sufocando com leite, mas não é tão comum a gente ver no noticiário pessoas adultas, infelizmente, tendo esse caso de morte fatal com engasgo. Isso também acontece com adultos? Também pode acontecer, Mariana, é mais raro, né, porque os adultos têm uma via aérea maior, mais desenvolvida, e tem os reflexos de proteção de via aérea, tosse, mais desenvolvidos, mais rápidos os reflexos. A criança menor, tanto o tamanho da via aérea é menor, e os reflexos de proteção ainda são imaturos. Então, por isso que a gente vira e mexe, vê aparecer nas mídias, o salvamento de crianças engasgadas com leite materno ou casos fatais que chamam muito a atenção de crianças menores, né, vítimas de engasgo. Doutora, eu trouxe alguns dados aqui envolvendo o engasgo de crianças que são bem chocantes, né? Inclusive eu parei, fiz a conta, refiz a conta porque eu achei, nossa, tem alguma coisa errada. Mas esses dados são do Sul, gente. E eles mostram que em média 15 crianças morrem por dia no Brasil por causa de engasgos. Eu achei realmente assim uma estatística alarmante, né? Muita coisa, 15 crianças por dia. Existe uma idade que isso ocorre mais, né? A gente falou aqui durante a amamentação, ou então quando está introduzindo aquela fase alimentar, como é que funciona? Exatamente, os dados americanos, né, mostram que 300 crianças morrem por ano nos Estados Unidos vítimas de aspiração de corpo estranho. No Brasil, a gente tem as causas externas de óbito, e aí a aspiração de corpo estranho entra nessa causa externa como a terceira causa de morte entre 0 e 9 anos. Então, sendo que mais de 90% vai acontecer nos menores de 7 anos, e principalmente nos menores de 4 anos, aquela faixa etária menor de 1 ano, o último levantamento mostra mais de 70% dos casos em menores de 1 ano e cerca de 20% entre 1 e 3 anos. Então, dá mais de 90% aí nessa faixa etária entre 1 e 3 anos. Então, contribui para isso, tanto o tamanho da via aérea, a imaturidade desse sistema de defesa, desses reflexos de proteção, e essa série a curiosidade da criança, a natureza curiosa, ela pega pequenos objetos, né? E a introdução alimentar é outro marco importante aí nessa etapa. Tem isso, né? Criança, tudo que pega do chão, coloca na boca, é realmente muito perigoso. É um segundo, que a gente pisca, já está com uma coisinha pequena na boca. Bom, eu quero trazer aqui uma outra informação, doutora, que inclusive a Ana Laurindo, que é a nossa produtora, me passou, que eu acho super importante a gente divulgar, que existe uma lei chamada Lei Lucas, que foi criada depois de um menino de 10 anos, o Lucas, de 10 anos, ele morreu enquanto lanchava em um passeio da escola, né? E essa lei, o que ela diz? Ela torna obrigatória a capacitação de noções básicas de primeiros socorros de professores, funcionários, estabelecimentos de ensinos públicos e privados, educação básica, claro, né? E também de estabelecimentos de recreação infantil. Então, queria ter uma noção, doutora, você como médica, né? As pessoas em geral que trabalham justamente com crianças, que infelizmente foi o que aconteceu com o Lucas, né? Durante um passeio na escola, elas não recebem esse tipo de treinamento, né? Não é comum que as pessoas saibam fazer manobras para que aquele engasgo
engasgo seja ali aliviado no momento, né? Então, infelizmente, o Lucas de 10 anos foi mais uma criança vítima fatal de um engasgo. Isso, então não é da nossa cultura aqui no Brasil esse tipo de treinamento ainda, né? Antes dessa lei, não. Infelizmente, essa família aí precisou passar por todo esse processo, e como a própria mãe e a tia colocam, elas foram do luto à luta, transformar a dor delas, né, numa luta para que outras famílias não passem por isso, e isso foi um passo muito importante. E essa lei surge agora em âmbito federal, para que as escolas, esses ambientes tenham um terço, pelo menos, dos funcionários treinados. Uma coisa é a gente saber na teoria, é a gente olhar um vídeo na internet, outra coisa é a gente manter a calma, tanto seja como pai, mãe, né, ninguém ensina para a gente isso. O pediatra fala lá no consultório, um ou outro pediatra fala, mas nem todos falam. Então, a gente ensinar essas manobras que são fáceis, que são tranquilas, mas que na hora do nervoso, né, na hora que está acontecendo ali a situação, às vezes a gente não consegue realmente respirar e fazer. Se eu passo por um treinamento, isso fica mais fácil, eu vou perdendo medo, eu sei o que fazer. Então, na hora que acontece a situação, essa resposta mais rápida ajuda a salvar vidas. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm essa cultura de treinamento para incêndio, né, de reação, de treinamento. Verdade. Aqui a gente está criando essa cultura aos poucos, e essa lei é um ponto importante para que a gente consiga evitar, né, essas tragédias. Doutora, e ainda falando sobre a questão do engasgo em adultos, eu sou uma pessoa que engasgo com facilidade, inclusive esse tema me desperta muita curiosidade, e tem aquela questão da gente estar engasgado e alguém falar assim, toma água, né, que passa, ou então levanta o braço, né? O adulto, ele faz o que no momento que engasga? Pode tomar água ou não é perigoso enquanto você está ali tossindo, engasgado, tomar água? Então, ó, tem uma coisa diferente, que o engasgo, quando desce o alimento errado, né, pela via digestiva é uma coisa. Quando esse alimento vai para a via respiratória, aí é que a gente tem um risco. Então, se o adulto está tossindo, antes de beber água, a gente pede tosse, pode tossir, porque isso é uma obstrução leve, né? A capacidade, enquanto tem a capacidade de emitir sons, de chorar, de tossir, o que a gente quer é que tussa mesmo, né? Não tenta acalmar a criança, tenta acalmar, mas ela tossindo, porque ela está colocando para fora aquilo que está obstruindo a via aérea dela, né? Depois que acalmou, aí sim, vamos beber água, né? Vamos, né, sentar um pouquinho. Quando a gente não escuta o som, não escuta a voz da criança, o sinal clássico é a pessoa coloca a mão, a criança, o adulto, coloca a mão aqui no pescoço pedindo ajuda para avisar que tem alguma coisa aqui. E se ela não consegue emitir som, nem choro, nem tosse, isso é a dificuldade de respirar, que se a gente não ajudar, ela vai faltar o oxigênio, vai ter a perda da consciência e pode ter uma parada cardiorrespiratória. Aí não adianta manobra para ajudar a tirar o corpo estranho, eu preciso reanimar. Então, essa lei contempla tudo isso, esse passo a passo, né? Entendi. Doutora, você tem também um ajudante, né, que vai mostrar para a gente aqui, pelo menos a gente pode tentar demonstrar, né, e ajudar o pessoal de casa a entender o que fazer nesses casos. Queria que você colocasse ele em cena aí, vamos ver se a gente consegue explicar. Isso. É importante a gente falar, Mari, que algumas coisas no início da introdução alimentar são muito importantes. Então, os pais evitem alimentar as crianças enquanto correm, enquanto andam, enquanto brincam. A alimentação tem que ser feita num local tranquilo, seguro. Então, é muito comum a gente ver nas festinhas as crianças correndo, comendo a pipoca, né? Existem alguns alimentos que são os alimentos aqui no Brasil considerados, né, os maiores causadores de aspiração de corpo estranho. Milho, feijão e amendoim, né? Então, a gente acabou de passar aí as festas juninas, as castanhas, nozes, né? As balinhas. Então, isso são alimentos que são para a gente ter em alerta. Não quer dizer que a criança não pode comer, mas pipoca, por exemplo, é uma coisa que a gente deveria oferecer para as crianças acima de 3, 4 anos de idade. Verdade. Né? Por esse risco de aspiração. Então, até a gente fica, às vezes, incomodado, né, com aquela pelinha do milho que fica na garganta, imagina uma criança, né?
Isso. Então, quando a criança é um bebezinho, menor que 1 ano, ela está mamando, muitas vezes engasga, então a gente pede para os pais manterem a calma, né? Virarem a criança aqui de ladinho para escorrer. Eu não vou colocar o dedo aqui dentro da boca se eu não estou vendo. Então, se a criança está tossindo, eu vou esperar ela acalmar, vou deixar ela mais em pezinha. Se ela não está saindo o som do choro, da tosse, então aí sim eu vou precisar fazer a manobra, né? Eu vou segurar o pescocinho dessa criança, vou inclinar um pouquinho a cabecinha dela para baixo, isso pode ser apoiado no meu colo, eu aqui em pé, e eu vou fazer 5 vezes esse movimento nas costas aqui, do bumbum para cima, né? 5 vezes, não é massagem, não é carinho. É com força. É o movimento, né, para a gente tirar esse corpo estranho. Eu faço 5 vezes nas costas, eu viro essa criança, se ela está chorando, ótimo. Se ela ainda não está chorando, eu vou com meus 2 dedos nessa região aqui do estômago, abaixo desse ossinho, fazer 5 compressões aqui, né? Tá. Para que esse alimento que está aqui seja expelido. Se eu não conseguir, eu já vou pedir para alguém, chama o SAMU, ou a gente vai para o hospital, né? Muitas vezes, no meio do caminho, passa uma viatura e os policiais viram e mexem, estão aí na televisão, salvando vidas, fazendo essa manobra. O bombeiro, um vizinho, uma pessoa que está mais calma, pode ajudar nesse momento. Se é uma criança maior ou um adulto, maior é acima de 1 ano. Acima de um adulto, a gente vai fazer essa manobra que a gente tem o nome de Heimlich. É uma manobra que a gente se posiciona atrás da criança, né? Eu fecho a minha mão, vou colocar essa mão aqui na altura do estômago, um pouquinho abaixo desse ossinho, e eu vou fazer um movimento em J, um movimento para cima. Também não é carinho aqui, é um movimento que tem um pouquinho forte mesmo, né? Eu vou fazer esse movimento até sair esse alimento, esse objeto que está obstruindo o corpo estranho, ou a via aérea, né? Se essa criança, por acaso, perde a consciência, né, no meio desse processo, aí eu vou para um processo de reanimação. Aí eu vou fazer massagem cardíaca, né, e é importante já ter chamado a ajuda. Então, antes, muitas vezes, se eu estou num ambiente, num restaurante, num shopping, eu percebo o que está acontecendo, 190, já chama o SAMU, já chama o Corpo de Bombeiros, e aí eu vou tentando ajudar, né? Eu peço para alguém, por favor, ligue, e a gente, se a criança volta e está tudo bem, deixa ela acalmar, ela tossir um pouquinho, e tudo bem. Mas se a criança não evolui bem, aí a gente tem que agir rápido para evitar essa falta de oxigenação no cérebro. O difícil é manter a calma, né, doutora? Porque é desesperador você ver o filho, um parente engasgado, seja ainda mais criança, né? Mas é muito importante isso, pedir ajuda e manter a calma, tentar fazer essas manobras que você acabou de ensinar pra gente. Agora, doutora, existe também o engasgamento noturno. Ele acontece durante o sono da criança. Como é que a gente pode, de alguma forma, né, sentir, às vezes ouvir algum engasgo, alguma tosse? Como é que funciona esse engasgamento noturno para a gente também ficar alerta? Então, quando a criança é acometida, quando ela é muito pequenininha, nos primeiros recém-nascidos, né, nos primeiros meses, a recomendação é que essa criança durma no berço próximo à cama dos pais, né? Próximo ou no quarto da criança, mas com o adulto perto, exatamente para observar essa questão do engasgo. A gente tem, né, um ABC do sono seguro para que é a criança pequenininha, que é postulado pela Academia Americana, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a criança durma no berço, de costas, e esse berço não pode ser, é um berço que tem que ser liso, limpo, né, sem muito risco de sufocação, de objetos pequenos, nem muita almofada, nem muito cobertor, para não ter esse risco da criança engasgar ou sufocar. Depois de uma certa idade, a criança já tem esses mecanismos de proteção. Então, quando a criança é maiorzinha e está com um processo de obstrução, de via aérea, de muita secreção, às vezes os pais têm que elevar essa cabeceira para a criança conseguir dormir melhor.
A síndrome da morte súbita, ela é rara, né? Ela ainda não tem uma causa determinada, mas que são essas mortes que acontecem à noite, que a gente ainda não sabe se é só a questão da imaturidade, né? Ou se tem alguma outra fator de risco relacionado, a gente já sabe, que são as casas muito habitadas, né, um cômodo com muitas pessoas, onde tem alguém que fuma na casa, esses são os fatores de risco para essa morte súbita que acontece, mas não necessariamente relacionada com aspiração, asfixia. Tá certo. Doutora Andréia, eu agradeço demais a sua participação aqui, eu aprendi um monte, né? Pelo menos agora a gente já tem uma noção de como ajudar quando uma criança ao lado estiver engasgada. Eu agradeço muito a sua participação, viu? Boa noite. E todo mundo pode fazer esse treinamento para ajudar a salvar vidas, não precisa ser médico, né? Isso aí, recado dado. Obrigada, doutora. Bom, você aí de casa, volta aqui comigo para as telas do Google para a gente saber quais foram os outros assuntos, né, que foram pesquisados durante a semana. A gente destacou aqui, ó. Vamos começar então com o calendário setembro 2022, com mais de 100 mil pesquisas. E esse termo, gente, está relacionado ao pagamento do Auxílio Brasil. É que o governo divulgou, né, que a previsão é que os pagamentos comecem dia 19 de setembro, caso não haja aí nenhuma antecipação. Esse benefício ele é pago de acordo com o número do NIS, né? E você pode conferir aí o valor e as datas certinho lá no site da Caixa Econômica e no aplicativo Caixa Tem. Seguimos nos trends com temperatura Salvador. O termo foi muito pesquisado porque a capital baiana registrou a temperatura mais baixa do ano, 19 graus. Só que com os ventos, que chegaram a mais de 50 km por hora, a sensação térmica, despencou, né? Essa ventania aí foi causada pela frente fria que chegou por lá desde o fim de semana. A Defesa Civil lá do local, né, que recebeu mais de 50 solicitações por causa dessa instabilidade, e aí tem que se proteger, todo cuidado é pouco, né? E nada de praia, por lá a ventania ainda continua por alguns dias. E o nosso último trend vai para a busca Rock in Rio 2022 programação. O Festival do Rock começa nesta sexta-feira e muitos fãs já estão aí de olho nos horários, né, que os portões abrem e que os shows começam. Mas se você não garantiu o ingresso para o festival, assim como eu, vou estar por aqui trabalhando, você pode assistir algumas apresentações de casa ou até mesmo pela internet lá no Multishow. E na sexta tem grandes atrações. O destaque principal vai para o show do Iron Maiden. A gente faz agora uma pausa bem rapidinho. No próximo bloco eu volto com mais notícias para você. Não saia daí. Já estamos de volta e vamos agora para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. Começamos com a fake que está rodando aqui na nossa programação e tem a ver com câncer de mama. Dá uma olhada. Circula uma notícia dizendo que mamografia pode causar câncer de mama. É uma fake news. Isto não é verdade. A mamografia é considerada o padrão ouro no diagnóstico de lesões iniciais, lesões pré-malignas e lesões impalpáveis do câncer de mama. A mamografia reduz em cerca de 20% a chance de morrer da doença, pois diagnostica lesões precoces. Além disso, biópsias mamárias ou punções de cistos mamários não levam ao aumento do surgimento de neoplasias de mama. Elas são seguras e podem ser feitas sem o mínimo problema. E já no nosso Instagram, como você sabe, toda semana a gente desmente uma fake news por lá também. A gente falou sobre a notícia falsa que andou circulando aí, que usuários de cartão de crédito poderiam resgatar um suposto benefício de até R$3.000 nos bancos.
Ô, gente, como assim, né? Quem acredita num negócio desse, um benefício desse de 3 mil? O Banco Central, claro, esclareceu que não existe nada disso, nenhuma orientação para recall de cartão de crédito e nem para benefício. Portanto, o consumidor não tem direito a valor nenhum, tá? Para conversar sobre esse assunto comigo, eu chamo aqui no telão o Alexandre Arce, que é educador financeiro. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom, a gente sabe que não existe almoço grátis, muito menos benefício de 3 mil reais, mas o pessoal insiste em querer dinheiro fácil, né, Alexandre? Boa noite. Infelizmente, ainda com muito desconforto, as pessoas tentam buscar um milagre financeiro. Infelizmente, vão cair nas armadilhas aí que o mercado tenta buscar para elas, né? Você tenta ser esperto, mas tem alguém mais esperto ali buscando ali alternativas para tirar seu suado dinheiro. Alexandre, a gente estava conversando sobre essa questão dessa fake news e pensando, né, por que as pessoas caíram nessa fake news? E a gente lembrou da questão do dinheiro esquecido, né, que o Banco Central divulgou há um tempo atrás, que as pessoas poderiam ter algum dinheiro em instituições bancárias que deveriam ir atrás, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Esse benefício que o Banco Central deu naquela época, nada tem a ver com cartão de crédito e com um suposto saque de até 3 mil reais, né? Totalmente divergente. Uma coisa era o dinheiro que o próprio investidor, de alguma maneira, deixou esquecido em algumas instituições bancárias, né? Então, você teve ali uma forma de tentar buscar e resgatar esse recurso. E, infelizmente, você tem aproveitadores, né, que aproveitam matérias paralelas para criar alguns golpes. E aí inventam essa parte do cartão de crédito, qual você teria ali a possibilidade de angariar ou resgatar 3 mil reais. Não existe milagre dentro do mercado financeiro. Eu acho que cada vez mais a população, cada vez mais os investidores têm que buscar um pouco mais o conhecimento, a educação financeira, que com toda certeza você vai ter ali muito mais facilidade de perceber o que faz sentido e o que é uma fake news. É verdade. Falando sobre educação financeira, vamos dar uma dica aí sobre tabela, que muita gente não gosta de preencher, nem de anotar o que está gastando. Eu sou uma delas, já tive aí minha vida financeira muito organizada durante um tempo, mas a tal da tabela tem que ter muita paciência, mas ela é necessária, né, Alexandre? É verdade. Eu falo o seguinte, são 3 passos, super simples, tá? Imagina como a gente começa a andar de bicicleta. Normalmente, você tem que desempenhar um esforço muito forte, mas quanto mais você mantém uma disciplina, fica mais fácil as pedaladas, ficam mais leves e você começa a ter a sensação da brisa do ar, da paisagem ao seu lado. Dentro da educação financeira, do orçamento financeiro, né, familiar, é a mesma coisa. Eu falo, primeiro você começa com autoconhecimento, é o que você já antecipou. Anotar. Conhecer o seu histórico financeiro, para onde tem ido ele, e anotar da pequena despesa até a grande despesa. Tem que fazer isso para sempre? Não, pelo menos ali durante algum tempo, para você conseguir ter essa perceptividade. Para onde eu gasto recorrentemente o meu recurso. Depois que você faz o primeiro passo, que é o A, do autoconhecimento, você vai para o R, que é o mais difícil, tá? As realizações, de maneira verdadeira e profunda. O que faz sentido de realizações na minha vida? Não é mais olhar para o vizinho que trocou de carro, para olhar a vizinha que está com um sapato novo, olhar para o amiguinho de escola que está com um celular novo. É para você, o que faz sentido? A partir do momento que você define as suas principais realizações, você começa a evitar o quê? O exagero, o desperdício financeiro. Então, você teve o A, o autoconhecimento, o R, as principais realizações da sua vida, e aí vem para o O. Hoje em dia, com a modernidade, quando você é convidado para algum evento onde você não conhece, automaticamente você pega algum aplicativo, né, para que otimize ali a sua chegada. Vou trazer um nome de um Waze, né? Ou seja, ele vai o quê? Facilitar a sua chegada de maneira mais rápida ou evitando algum trânsito. O O é o orçamento, é o seu mapa financeiro. Através do seu mapa financeiro, vai fazer que você chegue aos seus objetivos, suas principais realizações, de maneira muito mais rápida e com menos esforço. Então, com isso, a gente tem um acróstico. A de autoconhecimento, R de realizações, O de orçamento. Um aro, como a gente falou, um aro de um pneu de bicicleta. Quanto mais disciplina, quanto mais você aplicar esses princípios da educação financeira na sua vida, menor vai ser o seu desperdício, maior vão ser as suas realizações. Não devemos idolatrar dinheiro.
mas devemos respeitá-lo, saber que ele é um meio para que você possa ter as suas principais conquistas efetivadas e concretizadas. É isso, disciplina não tem milagre, né? Alexandre, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tá Na Web. Eu que agradeço. Bom, gente, o Tá Na Web, então, fica por aqui. Vou deixar vocês com a programação aqui da TV Justiça. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Spotify. Obrigada pela sua companhia. Volto na semana que vem com mais um tema da Web. Tchau, tchau.